Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Gente, então vamos continuar aqui a nossa saga falando das séries que eu dei uma dropadinha de leve. Vamos falar então hoje de uma série que tem disponível na Netflix. A única coisa ruim é que não é dublada. Eu, particularmente, gente, prefiro série dublada. Eu gosto muito da dublagem brasileira, então eu acho que fica bem legal quando tem a dublagem. Mas tem séries que ficam um pouco estranho dependendo algumas frases que eles falam. Daí o que eu faço? Eu assisto em português. Se eu sei que aquela frase ficou um pouco estranha ou o contexto ficou estranho, eu volto àquela cena e assisto ela na linguagem original. Porque daí é o diálogo original, enfim, daí eu vou entender exatamente o que eles estão querendo dizer. Só que daí é escrito, né? Então, às vezes, eu tenho um pouco de. Confesso pra vocês que eu tenho um pouco de preguiça de assistir seriado dublado. Eu acho que dá muito trabalho ler o que tá escrito e acompanhar. E às vezes, eu confesso pra vocês que eu sou um pouquinho lentinha, assim. Então, às vezes, eu tô no final da frase, chegando no final da frase, e a cena já passou. E aí eu não consigo nem ver a cena, nem acompanhar a frase, porque eu também não consegui ler a frase. Então é meio confuso, assim. Então eu prefiro assistir dublado. Mas tem seriados que eu já assisti dublado e depois assisti legendado pra ver se fazia sentido algumas coisas que eu tinha achado que no português não tinha feito tanto sentido. Uma vez eu vi uma entrevista desses dubladores deles falando que às vezes o que tá escrito no roteiro não é exatamente aquilo que eles queriam transmitir do roteiro original, né? Então eles alteram como se fosse assim, altera da língua pro português pra dar a entender exatamente o escritor original queria dizer. Então é por isso que às vezes fica bem diferente. E aí eles conseguem fazer essa adaptação, enfim. Mas, tá, gente, o seriado, ele tem disponível na Netflix, 16 capítulos, que ele tem um nome em inglês, em coreano eu não sei qual é, mas em português Ela Nunca Saberia. É um seriado que eu comecei a assistir por causa do ator principal, que eu confesso pra vocês que eu gostei bastante dele. Eu comecei a assistir o seriado aquele que ele faz das poções, enfim, que eles têm um livro de feitiços, que é Nosso Destino, o nome do seriado. E aí eu comecei a assistir, porque eu gostei bastante do ator principal. Eu nunca tinha assistido nada com ele, né? E aí eu comecei a assistir. E dos atores coreanos, assim, ele é o que eu mais gosto. Eu acho ele muito bom, assim, nas expressões, na atuação, enfim. E aí eu assisti esse seriado, que foi lançado no meio do ano, esse Nosso Destino. E daí eu gostei muito do ator. E daí eu fui procurar outros seriados em que ele atuava. Tem outros seriados que, no geral, as pessoas não curtem tanto que ele fez. E aí esse eu vi comentários muito positivos dizendo que era muito bom esse seriado. E daí eu resolvi assistir, daí eu comecei a assistir. Então o nome do seriado é Ela Nunca Saberia, tá? Tem disponível na Netflix e é 16 capítulos. Aí eu comecei a assistir o seriado. E tá, show de bola. No segundo, terceiro capítulo, tal, bom, muito bom o seriado. Só que o que aconteceu depois? Eu achei que ele começou a ficar monótono. Ele parecia que não desenrolava, não desenrolava, não desenrolava. E aquilo já foi me dando uma aflição. Ele não desenrolava nunca. E aí aquilo foi me dando uma agonia, uma agonia. E eu fui assistindo assim. Então, tipo assim, eu tava assistindo, sei lá, quando eu gosto muito do seriado, eu assisto ali em questão de dias, 2, 3 dias, tipo, dependendo. E esse seriado, eu confesso pra vocês que eu acho que eu fiquei, olha, não vou mentir pra vocês, mas eu acho que mais de 2 meses pra assistir o seriado. E eu terminei ele ontem, terminei o seriado ontem. E assim, ó, tendo que pular alguns capítulos, porque realmente eu achei ele muito monótono, ele parece que não desenvolve a história. E a história tinha tudo pra ser muito bacana. Muito legal mesmo, sabe? Só que ela não desenvolvia. Então eu comecei a assistir porque eu gostava do ator. E aí, o que me parece, tá? Que a protagonista principal, eles deram um papel pra ela muito sem graça, assim, no geral. Ela é, como a gente chama aqui no Brasil, meio sem sal, assim. Não, eu não sei, gente, parece que ela não combina muito com ele. Eu acho que a ideia do seriado é realmente que ela seja uma pessoa mais velha do que ele,
né? Ele é mais novo, até na vida real, no caso, o ator, ele é mais novo do que a atriz principal, e eu acho que é mais ou menos essa ideia, assim, porque no seriado, ela faz a chefe dele, né? Tipo, ela tem um cargo acima dele, e ela treina ele, né? E então eu acho que pra ter essa diferença, assim, até de hierarquia mesmo, eles colocaram ela mais velha do que ele. Só que parece que eles não têm muita química, assim, os personagens, sabe? Não sei se é por ela fazer um personagem mais velho do que ele, mas parece que eles estão, assim, em uma dissonância, eles não conseguem chegar ali no meio termo, sabe? Então, me parece que fica um casal muito sem graça, assim. Não sei, gente, não sei qual é a opinião de vocês, mas eu realmente não gostei. E aí, os outros personagens que compõem a história, parece que do meio pro final eles ganham uma importância muito maior. E aí, o seriado ele fica mais interessante. Então, assim, eu assisti do capítulo 1 ao capítulo 6, né, mais ou menos assim, em questão de... Gente, eu acho que em questão de uma semana... Não, uns 10 dias. Porque eu fui me amarrando pra assistir. E aí eu assisti. E aí depois eu fiquei naquela... Ai, meu Deus, tem que assistir, não tô afim, mas eu quero terminar pra ver como é que termina, não sei o quê. Daí eu achei melhor pular uns capítulos. Então daí eu peguei o controle, né, e fui pulando só pras partes que me interessava ver, assim, partes chaves e tal. E eu notei que eu pulei, assim, em questão de uns 4, 5 capítulos. Pulei isso mesmo, tá, gente? E não fez diferença nenhuma pra história. Tipo assim, não teve nada, assim, que eu pudesse dizer assim, perdi essa coisa, não fez sentido a história, perdi tal coisa. Não! Tipo, deu pra assistir de boa e entender a história. Pra vocês verem como realmente é um pouco enrolado. Então, é um seriado que tem 16 capítulos. Se eles tivessem feito 10 capítulos, era mais do que suficiente. Porque daí eles ficam naquela coisa daquela enrolação, sabe? Eles têm muito desencontro. E o personagem masculino, ele é um personagem muito legal, assim, sabe? Ele é tipo, faz um namorado perfeito, assim, super compreensivo, super querido. E ela, tipo assim, ó, ela dá fora nele toda hora, dá uma peninha, gente, sério, dá uma peninha. E aí eu fiquei com uma sensação ruim por causa disso no seriado também. Além dele ser muito enrolado, ela fica, tipo assim, parece que eles não têm sintonia nenhuma, eles não têm química nenhuma. E ela dá fora nele, tipo, toda hora. A gente dá muita peninha dele. E aí, eu sei que daí, depois que eu pulei esses 5 capítulos, os últimos capítulos, que eu acho que... Gente, eu acho que eram uns 3 últimos capítulos, mais ou menos, que faltava eu assistir. Eu consegui assistir de boa, assim. Daí eu assisti tranquilo, eu fui assistindo e aí eu consegui curtir mais o seriado, porque já tinha passado toda essa lenga-lenga, porque daí no meio, quando tu acha que eles ainda vão ficar juntos, o que que acontece? Ela vai trabalhar fora, e aí passa mais 3 anos no seriado, e aí tu fica pensando, meu Deus, esse casal vai ficar junto quando? Então eu achei eles um pouco enrolado demais, eu acho que não tinha necessidade de ser tão enrolado o seriado, e foi por isso que eu dei uma dropadinha nesse seriado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse seriado. Eu tô muito curiosa pra saber. Um beijinho e até o próximo vídeo.